gente! Bem-vindos de volta ao Mundo em Conta. Para quem está chegando agora, eu sou a Mari e nesse canal a gente fala sobre acessibilidade e inclusão. Eu levo vocês nas minhas aventuras pelo mundo, sempre observando esses dois pontos e tento falar de modo geral tudo o que eu sei sobre esse assunto para trazer informação, porque eu acho que com informação a gente pode mudar o mundo. No mês de dezembro, eu tô me dispondo a falar sobre o Natal. A gente já tem 2 vídeos sobre o Natal aqui no canal. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre ceia de Natal. Continuar falando que eu já falei um pouquinho sobre isso. E por que ceia de Natal? O que isso tem a ver com acessibilidade e inclusão? Gente, alimento também é inclusão. Pensar nas nossas refeições, pensar em como receber as pessoas, por exemplo, para o Natal, também faz parte de pensar em inclusão. Então eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido sobre isso nos últimos anos. Nesse vídeo aqui a gente vai ensinar a fazer 2 receitinhas bem fáceis e que eu acho que pode satisfazer as necessidades aí de um público amplo de pessoas que não podem se alimentar com alguns alimentos. Então a gente está falando aqui de intolerâncias e alergias alimentares. A ideia aqui é ensinar uma receita de um bolo de chocolate que é super fácil e é sem glúten e sem leite. E também ensinar uma receitinha de uma massa que também é super fácil de fazer e é sem glúten, sem leite e vegana. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, gente? O que significa, para quem ainda não conhece esse universo, uma receita ser sem glúten? E por que é necessário a gente falar sobre isso quando a gente fala de inclusão? Tem muita gente que não pode se alimentar com alimentos que tenham glúten na sua composição. O glúten, ele é muito alergênico. De maneira geral, ele é bastante inflamatório para a maioria das pessoas, mas tem pessoas que têm, por exemplo, uma doença chamada doença celíaca, e pessoas que têm doença celíaca realmente são alérgicas ao glúten e não podem consumir esse alimento. É muito grave, é muito sério e perigoso. E eu fui entendendo um pouquinho mais sobre esse universo porque eu tenho uma amiga que foi diagnosticada com doença celíaca. Então eu, particularmente não sou alérgica ao glúten, posso consumir. Não me sinto muito bem se eu consumo em excesso. Eu sei que é uma coisa que a gente tem que começar a evitar, diminuir da nossa alimentação. Mas eu comecei a me informar mais sobre isso por conta dessa minha amiga, uma das minhas melhores amigas, e ela frequentava a minha casa. E eu não queria que minha amiga deixasse de frequentar a minha casa ou que eu pudesse deixar de oferecer um cafezinho para ela. Então eu fui me informar sobre essa alimentação sem glúten para poder receber essa minha amiga e poder conversar com ela, compartilhar. Então foi muito legal, aprendi bastante, tenho aprendido bastante com ela sobre isso. E hoje eu quero trazer então essas 2 receitinhas, pensando aí nas próximas comemorações de fim de ano, Natal, Réveillon, que a gente costuma fazer uma ceia diferente. E pensando, na verdade, em trazer sempre essa informação. Então eu vou compartilhar com vocês essa receita de uma massa e de um bolo de chocolate que são sem glúten. Lembrando, gente, eu vou preparar aqui na minha casa, eu tenho já algumas coisas preparadas para receber essa minha amiga quando ela vem, porque o glúten, existe uma coisa chamada contaminação cruzada, que não é só a gente pensar nos ingredientes, mas, por exemplo, a gente tem que pensar também nos utensílios. Então, no meu caso, aqui na minha casa, eu tenho um armarinho reservado para minha amiga, Caru, beijo. E eu tenho ali os talheres dela, eu tenho um prato, um copo, tudo reservado, porque a gente não pode usar para essas pessoas que são alérgicas a esse tipo de produto que tem em alguns alimentos. A gente não pode usar os mesmos utensílios, a gente não pode usar o mesmo pano de prato, a gente não pode usar nem a mesma bucha de pia que eu lavo todas as minhas louças, do pão que eu consumo, enfim. Eu não posso usar isso para ela, então tem que ser tudo separadinho. Então quando a gente pensa em fazer alimentos sem glúten, a gente tem que pensar também nessa questão da contaminação. A gente tem que pensar na questão dos utensílios de cozinha. Então, se sua casa não é preparada, não adianta você fazer a receita para servir para alguém que é alérgico, porque a pessoa pode passar mal por causa da contaminação do seu liquidificador, das suas panelas, tá?
Então, se você quer fazer, por exemplo, para receber alguém que tenha uma doença celíaca na sua casa, você tem que se informar certinho sobre como descontaminar os utensílios, como preparar a sua cozinha para que você possa cozinhar para essa pessoa. Ou, né, se você comprar algum alimento sem glúten, também sempre lembrar de servir nos pratos com os talheres que estejam descontaminados. Então, uma opção, por exemplo, que eu acho legal é você ter um prato, um copo, talheres descartáveis na sua casa. Aí essa pessoa vai poder usar com certeza se você comprar já um alimento sem glúten para ela. Então tem várias coisas aí nesse universo das alergias alimentares, tá? Que eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Se vocês tiverem interesse de saber mais sobre esse conteúdo, faz aqui um comentário que aí eu posso trazer mais coisas no canal. A minha ideia hoje mesmo é só compartilhar uma receita, até para quem já sabe sobre esse universo da contaminação cruzada, só compartilhar a receita para que você possa talvez fazer alguma variação aí nas festas que estão vindo aí de Natal e Réveillon, certo? E sem leite, quando a gente fala de uma alimentação sem leite, muitas pessoas têm alergias ou intolerância à lactose, mas não só a lactose, a caseína, que é outro elemento presente no leite de vaca. Então a gente tem muitas opções aí de substituição de leite de vaca, por exemplo. Nas receitas, né, na nossa alimentação, a gente tem várias opções de substituição aqui na nossa receita da nossa massa. Eu vou fazer uma massa com molho branco, sim, sem leite, sem creme de leite, sem leite de origem, sem nenhum produto de origem animal, na verdade. E eu não vou passar aqui as marcas dos produtos que eu tô usando, tá? Porque eu não vou fazer propaganda de nenhum produto, até porque a gente tem várias opções. Mas a gente já tem hoje vários leites vegetais. Então, no caso aqui do nosso molho branco, eu vou usar um leite vegetal. A gente tem várias opções com castanhas, a gente tem opções de leite de aveia, leite de arroz, leite de coco. A gente tem muitas opções de substitutos. Se você também tiver interesse em saber exatamente a marca que eu gosto de usar, que eu usei na minha receita, faz um comentário que a gente pode falar sobre isso. E a gente pode fazer um outro vídeo falando mais especificamente sobre leites vegetais, todos os que eu já provei, porque como eu tenho intolerância à lactose, eu já provei várias marcas e já fiz receitas caseiras também, porque às vezes as marcas industrializadas do mercado, elas são mais caras do que o leite de vaca, por exemplo. Então a gente tem a opção também de baratear a receita, às vezes fazendo o nosso próprio leite vegetal em casa. Então, se você tem curiosidade, quer saber mais sobre isso, também deixa escrito aí nos comentários que eu posso trazer mais conteúdo sobre isso. E por fim, a gente vai fazer a nossa massa com molho branco também numa receita, numa versão vegana, não tem nada de origem animal. Só para quem ainda não é desse universo, não sabe, né? Veganas são as pessoas que não consomem nenhum produto de origem animal. Então, nada de leite de origem animal como leite de vaca, nada de manteiga, margarina que tem leite na composição, nem mel de abelhas, né? O mel é originário das abelhas, então essas pessoas não consomem. E o vegetariano é só o que não consome a carne do animal, mas consome por vezes leite ou ovos, por exemplo. Então vamos lá para a nossa receita. O nosso bolo de chocolate, ele é uma versão aqui sem glúten e sem leite, mas ele não é vegano, tá? Porque eu vou usar ovos nessa receita. Então a nossa receita do bolo de chocolate vai ser numa versão sem glúten e sem leite. Vamos começar com os ingredientes. É uma receita super fácil, com apenas 5 ingredientes que a gente vai usar o liquidificador para bater. Fica pronto rapidinho. É um bolo pequeno, tá? Então vai dar aqui para servir 4 pessoas, né? Tô pensando aqui numa receita, gente. Eu escolhi o bolo de chocolate porque tô pensando aqui nas crianças que têm essas intolerâncias, essas alergias, que às vezes as mães sofrem muito para trazer uma dieta gostosa. Então eu tô trazendo um bolo de chocolate que vai agradar aí o seu pequeno, se esse é o seu caso, na sua casa. Recentemente também uma das minhas melhores amigas recebeu o diagnóstico de que o filho dela tem várias alergias alimentares, então tô pensando também aqui nas receitas que eu conheço para passar para ela e acho que esse bolo de chocolate pode ser uma opção. Então vamos lá para os nossos ingredientes. Nós vamos precisar para o nosso bolo de chocolate 6 ovos, 2 colheres de sobremesa de margarina vegetal. Então eu tô usando aqui uma versão de margarina.
que não é derivada de leite, tá? É uma margarina vegetal. Não vou falar das marcas aqui, mas quem tiver interesse deixa nos comentários que eu posso passar para vocês. Vamos precisar também de 8 colheres de sobremesa de açúcar, 4 colheres de sobremesa de cacau em pó. Não é achocolatado, tá, gente? Porque geralmente os achocolatados, eles têm leite na sua composição. É o cacau em pó, é o cacau puro, 100% cacau em pó, tá? E são 4 colheres rasas, porque o cacau em pó é bem forte. Então, se a gente exagerar, pode dar um leve amargor aqui nas receitas. Então, quando você for usar cacau em pó, não exagere, que ele não é igual a chocolatado ou chocolate em pó. E vamos usar 1 colher de chá de fermento em pó. Aqui as colheres que eu usei não são de sopa, tá? As colheres da margarina, do açúcar e do cacau em pó são colher de sobremesa, então não é um bolo que vai ficar muito grande. A gente pega todos os ingredientes, bate no liquidificador e coloca para assar. Vamos fazer esses passos aqui devagar. Uma dica: sempre que eu faço bolo de receitas que vão no liquidificador, bolo, torta, eu gosto de bater o ovo primeiro por bastante tempo sozinho. Isso ajuda a tirar um pouco aquele cheiro forte do ovo das receitas, tá? Então sempre eu começo pelo ovo, é o ovo inteiro, clara e gema junto. A gente vai colocar no liquidificador e a gente vai bater o ovo sozinho por uns 3, 4 minutos para ajudar a tirar o cheiro do ovo, tá? Antes de começar a bater os ingredientes, você já pode também aquecer o seu forno, tá? Então você já pode ligar, deixar 10 minutinhos lá na temperatura alta, aquecendo o forno. Então vamos lá, vou começar pelos ovos, como eu falei pra vocês. Vou colocar os nossos 6 ovos aqui e vou bater eles sozinhos por alguns minutinhos, tá? Bora lá! Batidos nossos ovos, vamos colocar então a margarina. A margarina precisa dissolver bem, né, nessa batida aqui. Só os ovos e a margarina agora. Vamos ao açúcar e ao cacau em pó. O fermento ainda não, o fermento em pó sempre por último e batendo só um pouquinho para já levar ao forno. E agora o nosso fermento em pó, bate só um pouquinho para misturar, coisa rápida. Prontinho! Já limpei minha mesa, já peguei a minha forma, uma forma redonda, pequena. Untei ela com a margarina vegetal apenas, não vai colocar farinha aqui que contamina também o bolo. Então só com a margarina vegetal mesmo e vamos colocar nossa massa. Fica bem líquida, é normal, mas ela vai pegar consistência lá no forno, tá? Certo? Vamos pro forno por cerca de 30 minutos, mas fica de olho porque vai depender do seu forno, tá? No meu forno já fiz o teste, mais ou menos 30 minutos a 180 graus, já vai estar assadinho o nosso bolo. Mas fique de olho no seu bolo, porque assim, é um bolo pequeno, ele assa rápido, pode ser que no seu forno seja 20 minutos, tá? Vamos lá! Já que é Natal, enquanto o nosso bolo assa no forno, a gente vai fazer uma neve para colocar em cima dele. É uma coberturinha, uma farofinha que a gente vai fazer para deixar mais lúdico e também para dar uma textura, tá?
Então aqui nessa frigideira eu coloquei 3 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de coco ralado em flocos. Só isso, açúcar e coco ralado, colocou numa frigideira, a gente liga o forno e vai deixar isso fazer uma crostinha, virar uma farofinha, sem deixar muito tempo pra não ficar com outra coloração, pra não escurecer, porque eu quero que fique branquinho por conta da neve, já que a gente vai arrumar nossa mesa de Natal. Então vamos lá, vou ligar aqui o meu fogo. No primeiro minuto você não precisa nem mexer, deixa ele aqui por 1 minuto sem mexer. E aí depois, por mais 2 minutos, você vai mexendo pra tirar os engruvinhadinhos que vai ficando do açúcar, tá? Quando, ó, começar a derreter o açúcar, daí você começa a mexer sem parar, tá? Senão, você vai perder o ponto. Incorporei aqui o açúcar no coco, já vai tá bom. É só pra gente caramelizar mesmo esse coco, pra ele não ir puro em cima do bolo. Ó, aqui já tá bom, que ele já tá começando a escurecer, tá vendo? Se a gente deixar, a gente perde o ponto. Já vou desligar meu fogo. Gente, já estamos aqui com a nossa neve pronta. Minha neve, na verdade, ficou aquela neve que mistura com a terra do chão e fica barrenta. Pra quem já viu, sabe como fica. É que, na verdade, o meu coco, ele ficou um pouco mais douradinho. Mas tudo bem também, na verdade fica até mais gostoso, porque ficou um coco queimadinho, né? Ficou bem gostosa aqui a nossa farofinha que vai por cima do bolo. E o nosso bolo já assou. A casa tá toda aqui cheirosa, ficou um cheiro super gostoso enquanto ele tava no forno. Eu falei pra vocês que pensei no bolo de chocolate por conta das crianças, mas dessa criança grande aqui é louca por chocolate. Então assim, eu sou muito chocolatra e pra mim foi uma felicidade descobrir essa receita pra poder comer um bolo de chocolate sem ficar depois dias com dor de barriga. Porque eu realmente gosto muito de bolo e gosto muito de bolo de chocolate. Então vamos lá desenformar a hora mais desafiadora da receita. Eu espero que dê certo, que fique um bolo bonito. Eu gosto de passar, né, sempre uma faquinha aqui nas laterais. Eu já tô vendo que ele tá soltinho. Espero só que o fundo também esteja, mas as laterais estão bem soltinhas. Já passei a minha faquinha aqui, mas vou reforçar para que a gente consiga desenformar ele bonitinho. Ele já tá aqui gostoso, né? Já dá pra, quem não quiser se desenformar, já dava pra cortar. Mas eu vou tentar fazer essa proeza, pra gente montar uma ceia de Natal bonitinha aqui no final do vídeo. Geralmente eu sou muito boa com bolo, consigo fazer eles e desenformar numa boa. Mas é só colocar a câmera pra gravar que as coisas tendem a dar errado, né? Vamos ver se vai rolar. Aqui tá nosso pratinho. Caia, bolinho, caia. Não, caia. Vamos lá então com a nossa espátula de madeira. Provavelmente tem alguma partezinha aqui do fundo que tá pegada aqui na forma. Como ele é pequenininho, é mais fácil da gente ir passando, conseguindo ver se o fundo tá grudado. Geralmente quando é só aqui pra casa, né, que eu não tô gravando, eu nem desenformo não, já cortaria aqui na forma mesmo. Mas, né, vamos tentar fazer bonito. Acho que agora soltou, galera. Vamos, tentativa 2. Vamos, bolo.
foi. Vamos ver se ficou bonito ou se tá quebrado. Médio. Foi, né? Tá vendo? Ele é um bolo bem pequenininho, mas beleza. Vamos só limpar. Ficou aqui do lado. A gente joga a nossa farofinha. Vira pro lado mais bonitinho. Vou tentar centralizar ele melhor aqui na forma. Aí. Ele fica com uma consistência entre um bolo e um pudim, né? Vocês viram? Ah, e eu acabei não falando, né? Esse bolo é sem glúten e sem leite. E o que significa ser sem glúten? Onde está o glúten que as pessoas não podem comer? As pessoas não podem comer farinha de trigo, que geralmente é o que a gente mais usa para fazer os bolos, né? Não pode comer aveia, vários tipos de farinha tem glúten. Então todas as farinhas que tem glúten, todos os alimentos que tem glúten, quem é alérgico ou intolerante ao glúten não pode comer. Nesse caso, então a gente fez um bolo sem farinha. Dá também pra gente fazer bolo com outros tipos de farinha, farinha de arroz, fécula de batata, amido, mas nesse caso essa receita não vai farinha nenhuma, né? Então, super livre para quem não pode comer glúten. E vamos então jogar o nosso coco caramelizado aqui, que é a nossa farofinha, que vai dar uma textura, um gostinho bom na hora também da gente pegar a nossa sobremesa. Depois a gente vai arrumar uma mesa bonita no final, tá? Daqui a pouco a gente vai pro salgado. E aí eu vou arrumar uma mesa bem legal. Depois a gente pode jogar o que restou aqui nas laterais. Na hora de cortar a gente vai pegando da forma. Bom, por hora está aqui o nosso bolinho de chocolate sem glúten e sem leite. Bora para os ingredientes da nossa massa. Bom, nós vamos fazer então uma massa com molho branco, que é sem glúten, sem leite e vegana. Então as pessoas que são vegetarianas, veganas, intolerantes ou alérgicas a leite e a glúten podem comer sem medo. Gente, sempre lembrando, quando você for fazer uma massa para alguém que seja vegano, lembra de ver se o macarrão que você vai comprar, nesse caso eu não vou fazer a massa fresca, né? Eu vou usar a massa seca. O macarrão que você vai comprar não pode ter ovos. Não se esqueçam de olhar na embalagem e comprar uma massa sem ovos. Nesse caso aqui, eu estou usando uma massa tipo penne, que é uma massa feita de arroz. Então é um macarrão de arroz, sem ovos, sem glúten, né? E hoje a gente tem várias marcas, né, sendo comercializadas, vendidas aí nos mercados. Se vocês quiserem aí sugestões de alguma marca que eu tô usando, podem pedir também nos comentários. Essa daqui é uma marca gostosa, realmente fica muito bom e não é cara, tá? Porque a gente tem algumas opções mais caras, essa não é cara. E tô usando aqui meio pacote de meio quilo, então cerca de 250 gramas de massa penne para 2 pessoas. Vou fazer aqui uma refeição para 2 pessoas. Gente, acreditem, isso aqui é um copo de leite que não é leite de vaca, não é um leite de origem animal, é um leite de origem vegetal. Como eu falei para vocês, tem vários tipos, tem várias marcas. Essa daqui eu gosto bastante, ele é todo feito com vários tipos de vegetais e não tem castanhas, porque muitas pessoas também são alérgicas a oleaginosas, então não pode comer castanha, amendoim, amêndoa. Esse daqui é um leite vegetal sem castanhas. Geralmente o leite vegetal que eu mais gosto é o leite de castanha ou o leite de amêndoas, mas esse daqui é um mix que vai vários vegetais e ele fica bem gostoso e é muito bom para fazer receitas. Então aqui a gente vai usar no nosso molho branco 3/4 de xícara de leite vegetal. A gente vai usar um espessante para o nosso molho, que vai ser meia colher de sopa de amido de milho. A gente vai usar também 3 colheres de sopa de azeite de oliva e vamos usar um dente de alho amassado e sal a gosto. Eu não uso temperos prontos, industrializados aqui em casa, eu faço o meu próprio temperinho, que é com alho, coloco alho, sal e ervas no mixer
e bato tudo e deixo isso pronto e uso na geladeira. Então aqui eu já tenho uma colherzinha de chá dessa minha misturinha que é alho amassado, alho triturado, né, batido no mixer com sal e ervas. Eu vou usar ele para receita, mas você pode usar um dente de alho e sal a gosto. Quem gosta de pimenta pode usar também, pimenta do reino branca, fica mais bonitinho. Então esse daqui é a base do nosso molho branco. Por que eu quis ensinar esse daqui? No caso eu vou fazer um macarrão bem simples, só com molho branco. E aí fica por conta do gosto de cada um, inserir algum vegetal, inserir palmito. Ou se a pessoa come carne, inserir aí um frango desfiado. Ou colocar uma calabresa ralada, frita. Enfim, se você consome outros alimentos, você pode adaptar. Mas eu quis ensinar essa base de molho branco porque ela é muito boa para substituir receitas, por exemplo, que vai creme de leite. Sabe aquele estrogonofe fácil que todo mundo sabe fazer, às vezes faz em casa, que você faz o franguinho e tal, no final mistura um creme de leite? Você pode fazer o seu franguinho, né, do jeito que você faz pro estrogonofe, e no final, ao invés de misturar um creme de leite, você pode usar, por exemplo, essa base de molho branco para fazer um estrogonofe. Você pode usar ela para várias coisas, tá? Então por isso que eu quis ensinar essa base, porque eu acho que ela é versátil, você pode adaptar para o seu gosto. Eu tô fazendo aqui a refeição para 2 pessoas, o meu companheiro não tem nenhuma intolerância, alergia a alimentos, então, e ele adora queijo. Então, por exemplo, eu vou fazer essa base de molho branco, no final, finalizar o dele com um queijinho ralado, porque ele pode comer e gosta. O meu eu vou finalizar só com ervas, porque eu não vou comer o queijo, né, porque eu tenho intolerância à lactose. Quem não sabe qual é o meu problema com a lactose, vê o outro vídeo que a gente fez, nosso primeiro vídeo sobre o Natal desse dezembro de 2023, que eu falo um pouco mais sobre inclusão na ceia de Natal e um pouco mais também sobre a minha questão com leite e derivados. Então esses são os nossos ingredientes da minha massa, vamos começar a fazer, que é bem rápido. Nossa água já está aqui fervendo para o macarrão, então eu vou colocar o nosso macarrão para cozinhar. Esse é um macarrão de arroz, então ele demora um pouquinho mais para cozinhar do que um macarrão feito de farinha de trigo. E eu, pelo menos aqui em casa, a gente não gosta de macarrão muito al dente. A gente gosta dele um pouquinho mais molinho. Então, pra mim, demora uns 10 minutos para cozinhar esse macarrão de arroz para ele ficar bom. Por isso eu comecei a cozinhar por ele. E aí daqui a pouquinho, daqui uns 5 minutos, quando ele já estiver cozinhando, aí eu venho pro molho, porque o molho é bem rapidinho. Aqui, começando a preparar o nosso molho, a primeira dica, que é a mais importante de todo o processo. Sempre que você for fazer molho branco, seja aqui no nosso caso com leite vegetal e o amido de milho, ou um molho branco mais tradicional, com leite de origem animal e farinha de trigo, por exemplo, a gente vai misturar a farinha que vai engrossar o nosso molho no leite frio, antes de começar a fazer o molho, para não criar aquelas pelotinhas quando começa a ferver o molho. Então a gente vai misturar aqui o nosso amido no nosso leite vegetal com o leite frio. A gente mistura bem, deixa ele dissolver bastante, já vai colocar assim, misturado lá no fogo. Então a gente tem que vir aqui e mexer bem esse amido no leite. Tem que dissolver todo o amido. Agora sim, tudo dissolvidinho, sem pelotas de farinha. Aí a gente vai usar ele quando a gente começar ali na panela. O nosso macarrão já está ali cozinhando, tá quase no ponto. Vamos começar a fazer o molho. Então a gente vai começar aqui com o azeite. Eu vou fazer na frigideira porque depois eu já vou puxar o macarrão aqui mesmo nesse molho, tá? Mas você pode fazer em qualquer panela aí que você tiver. Meu fogo já tá aceso, então vou deixar aqui meu azeite esquentar um pouquinho e já vou vir com o meu alho, que é o meu temperinho, né? O meu alho triturado com sal
e no meu caso, ervas finas. Eu tô fazendo só 2 porções, tá, gente? Então, essa receita vai ter só 2 porções. Eu vou deixar a receita toda completinha das 2 receitas do bolo e da massa na descrição do vídeo. E lembre, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, continua acompanhando aqui as nossas discussões e também deixa seu like aí no vídeo, né? Clica aí no joinha se você tá gostando do conteúdo. Vou deixar aqui o meu azeite esquentar um pouco e o meu alho dar uma fritadinha. Fritou o meu alho, vou colocar o meu leite que eu já tinha misturado o amido, né? Então é o meu leite vegetal com amido. Lembrando que no meu alho já tinha sal, que eu acho que vai ser suficiente, mas isso eu vou experimentando. E aqui, juntei o meu leite vegetal, vou deixar o meu molho engrossar. Então no fogo baixo, né, pra você não queimar, porque é bem rápido. E aqui, gente, quem gosta pode inserir noz moscada ralada ou em pó, porque fica muito bom em molho branco. No meu caso hoje eu não vou colocar, porque eu vou fazer o meu com ervas finas hoje, então eu não vou colocar noz moscada. Mas essa base de molho branco você pode usar em várias outras receitas, com vários outros temperos. Já tá engrossando. Tá vendo? Como ele já pegou consistência. O meu molho já engrossou, eu já escorri o meu macarrão, vou juntar aqui parte do meu macarrão no molho para terminar de finalizar ele aqui na frigideira mesmo. Então aqui a gente vai incorporando, o penne é bom que o molho entra dentro do macarrão, né? E depois eu vou finalizar com a minha ervinha por cima. E como eu falei pra vocês, né? Aqui vai a gosto, quem quiser juntar um atum, quem quiser juntar um frango desfiado, quem quiser fazer só com legumes, juntar uma ervilha, um palmito. A minha ideia mesmo era mostrar a base do molho branco. E eu que gosto de molho branco, assim já fica gostoso pra mim. Mas você pode complementar aí com o que você tiver em casa, com o que você gostar. Vamos lá, então, experimentar o nosso macarrão com molho branco. Eu espero que vocês se inspirem nessa base, só para vocês verem que é possível fazer as receitas com substituições. E se você tiver uma boa ideia, uma boa receita, passa para todo mundo aqui, deixa no comentário e envia pra gente. Gostoso. Gente, essa massa de farinha de arroz é muito boa. Quase não tem diferença, assim, pra uma outro tipo de massa. E o macarrão é uma base muito boa. Claro que, assim, sem acompanhamento, né, fica mais simplesinho. Mas você pode ter aí a sua criatividade e inserir vários outros elementos. Mas só assim já fica gostoso. Muito bom. Fiz um suquinho aqui para acompanhar a refeição. E vou terminar aqui pra gente poder experimentar o nosso bolo. Vamos agora provar o nosso bolo. E olha, gente, eu não sou muito fã de coco, mas a minha amiga me ensinou essa farofinha de coco e eu achei que ficou super gostoso. Eu gostei muito mesmo. Vamos lá. Como eu disse, é um bolinho pequeno, né? Mas serve aqui 4, 5 pessoas. E você pode também inventar uma caldinha aí, né, pra colocar por cima, se você é das caldinhas. Ele já esfriou, então ele tá bem geladinho. Eu não sou muito fã de bolo quente. Ficou bem gostosinho. Como eu falei pra vocês, todos os bolos, a maioria dos bolos que eu já fiz sem farinha, ele fica uma consistência diferente de quando a gente coloca farinha de trigo.
Mas fica muito gostoso, muito fofinho. E ele fica mais molhadinho, assim, não é como um bolo embatumado, mas ele vai encaminhando um pouco para um pudim. Então, assim, eu gosto bastante da receita. Para quem gosta de bolo de chocolate, é uma opção super legal usar esse cacau 100%. E assim, para quem gosta de meleca, vale uma coberturazinha aqui em cima, que você também pode fazer com o leite vegetal, com a margarina vegetal, com cacau 100%. Mas eu gosto do bolo assim, sem cobertura também. Ficou muito bom, eu realmente gosto, gente. Eu tô indicando aqui, deixando a receita pra vocês porque eu gosto. Então é isso. As receitas vão ficar na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, curte aqui o vídeo, compartilha com o pessoal. E a gente continua se vendo por aqui no Mundo em Conta. Tchau!